Fala, meus amigos, olha só. Arrumei um time para torcer no Mundial. Ou seja, não vai passar da fase de grupos. Olha só, o time que eu escolhi para torcer no Mundial, já que o meu time não tá, né? Tem que ficar secando os adversários e torcendo para outros times. Eu vou arrumar um time para torcer. Olha a camisa que eu escolhi, dá uma olhada. Do time do Sérgio Ramos, como é que chama mesmo o time dele? Monterrey. Vou torcer pro Monterrey. Agora sou Monterrey até morrer. Arrumei uma camisa do Sérgio Ramos. Ou seja, tá no grupo do River, né? Vai ser desclassificado logo. Então já vou fazer minha fezinha na KTO com o time do Monterrey. Tá no primeiro comentário fixado. No primeiro link do comentário fixado, você clica, faz seu cadastro na KTO. Tem muita coisa para você se divertir lá. Eu vou apostar minhas fichas do Monterrey. Ou seja, se você quiser fazer sua fezinha, faça o contrário. Faça a aposta no time que vai jogar contra o Monterrey, porque com certeza acabei de zicar o Monterrey pelo resto do campeonato. Ah, deixa eu falar. O pessoal, ontem eu tava lendo os comentários de vocês, né? A gente vai falar sobre as lives, né, de semana que vem. Alguém reclamou das propagandas do canal. Alguém falou alguma coisa assim. Eu quero dizer o seguinte pra você, meu amigo, que reclamou das propagandas. O YouTube não cobra pra você assistir o vídeo. Você assiste o vídeo de graça, né? Você entra na plataforma, só precisa ter internet, você entra na plataforma. Por isso que o YouTube tem propagandas do próprio YouTube nos canais. E as propagandas do canal são o meio de sobrevivência que eu tenho. Se eu não tivesse as propagandas, eu não estaria aqui produzindo conteúdo, porque a monetização do YouTube caiu muito, né? Não é mais o que era tempos atrás. E são esses parceiros, como a KTO, como a GoCase, como tantos outros, que nos ajudam a estar aqui todos os dias. Então, eu acho que é melhor você continuar não pagando nada para assistir os conteúdos da plataforma e continuar recebendo de graça e a gente fazer nossas propagandas, anunciar nossos produtos aqui, do que de repente a plataforma começar a cobrar, como faz a Netflix, como faz a Amazon, como faz outros streams. Então, entenda que é uma questão de necessidade nossa, da nossa subsistência, porque isso aqui é um trabalho, né? Não é uma brincadeira, é um trabalho. E tem custos, né? Por isso que eu sempre divulgo o Pix. Aqui eu até parei de divulgar, porque eu vou criar até uma conta no Apoia-se lá, né? Para ajuda dos amigos, realmente, porque tudo tem custo, tudo tem. O escritório aqui tem um custo. E eu preciso dessas propagandas para me ajudar, desses parceiros que estão aqui para me ajudar. Aliás, também quero mandar um abraço para alguns amigos. O pessoal do Manicômio, do Tribuna Tricolor, que a gente fez uma live super legal, tá no canal aí. Eu sempre gosto de trocar ideia com os amigos, é muito bacana. E nessa live, um dos amigos trouxe a informação que o Belmonte estaria saindo da direção do comando do futebol de São Paulo e aquele Schwartzman lá entraria no lugar dele. Eu falei o seguinte para esse amigo, se for isso mesmo, só confirma aquilo que a gente já sabe como é que funciona a política do São Paulo. Qual a história que esse Schwartzman tem? Aliás, a história que ele tem no São Paulo não é nem um pouco... bem questionável a história dele, mas vamos esperar isso se confirmar, porque... A informação que eu tenho é que a batata do Belmonte está assando faz tempo e que a qualquer momento ele não fala mais a mesma língua que o Casares e a qualquer momento ele pode sair. E essa história das férias, aí muito mal contada, mas já demorou para sair do cargo. Agora, não adianta nada tirar o Belmonte e colocar um pior ou igual a ele. Não vai adiantar nada, por circunstâncias políticas, para agradar a política do clube, ali não adianta nada. Tem que colocar um profissional, viu, Casares? Colocar um profissional para cuidar do futebol de São Paulo, não um amiguinho seu, não um aliado político seu. Tem que colocar um profissional, senão o São Paulo vai continuar no mesmo buraco que tá. Não vai adiantar, não vai resolver absolutamente nada. O Belmonte é um péssimo diretor de futebol, isso não tem discussão. Não deveria nem ter assumido nunca, não deveria. Só que colocar um pior ou igual a ele não vai mudar absolutamente nada. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, queria mandar um abraço especial pro Fernando do Está Verde, que é um parceiro, vocês conhecem o canal dele? Que é um parceiro é um parceiro que o canal me trouxe, que o YouTube me trouxe. Eu conheço o Fernando desde que praticamente o começo do canal, mas é um cara que eu gosto demais. É um cara que tem um canal do Palmeiras, talvez o mais importante, o que eu mais gosto do Palmeiras. E ele mandou uma mensagem pra mim ontem, porque ele viu um corte que fizeram meu do Benja, do programa do Benja, no podcast, que eu fui com o Jova, e tinha alguém me xingando lá, e ele entrou pra me defender, pra questionar o cara lá, e mandou esse trecho pra mim. Eu falei pra ele, Fernando, não se mistura com essa gente, não desça ao nível dessa gente, não se preocupe. O cara me xingando na internet, falei pra ele, é só mais um bosta me xingando na internet, desculpa a expressão.
Pra mim ele não é nada. Eu sou muito importante na vida dele, né? Porque o cara tá lá preocupado em me xingar na internet. Esse cara não é um nada, pra mim ele é um nada. É só um idiota, mais um imbecil me xingando na internet. Não se misture. Não... Ele falou, não, porque eu sei do seu trabalho, eu conheço, eu fiz questão de te defender e tal. Eu falei, Fernando, obrigado. A gente sabe que é que. Eu sei que o Fernando é meu amigo, que a gente tá junto nessa, sofre os mesmos tipos de problema. E ele tava me contando que essas ações orquestradas, que a gente sempre fala aqui, né? Também existem nos canais do Palmeiras, eles também sofrem. O próprio Fernando também sofre isso, porque é engraçado, né? E ele falou sobre, lembra que eu falei uma vez aqui? Assessorias de jogador que divulgam informações e de repente elas saem em 5, 6 páginas do Instagram, a mesma coisa. Diz que também tem lá, então é mais ou menos parecido. E eu falei pra ele, a gente segue nosso caminho, o Fernando tá há mais tempo que eu, tá há mais de 10 anos com esse trabalho. A gente segue o mesmo caminho, não tem problema. E eu também estava conversando hoje com o Ramone, né, que a gente fez a live, que foi muito bacana, e o Ramone estava falando, ele também mandou um comentário de alguém xingando ele, pro Ramone. Eu falei, Ramone, deixa xingar. O universo da rede social, né, do Instagram, do X, lá é uma bolha muito pequena. O YouTube, eu acho que tem atinge um público maior, porque o YouTube o cara coloca lá na sala da casa dele, na televisão, o moleque põe, aí o avô tá assistindo, o pai tá assistindo, o irmão, a mãe... atinge um outro público. E aí eu tava falando com o Ramon e fui dar um rolê com ela, fui dar uma volta com ela. Encontrei 3 pessoas no quarteirão, assim, dando uma volta no quarteirão, que vieram falar pra mim do São Paulo, esse público justamente mais velho. Um sobrinho que tinha apresentado pra mim, e 2, um era o pai, que mais ou menos da minha idade, que apresentou o canal pros filhos, e o outro, aqui já dentro do prédio da minha casa, que eu moro aqui do lado, o filho falou, oh, meu pai veio, é de Santos, tá aqui, ele queria muito conhecer, você sabe que você mora aqui. Um cara mais velho. Então, na verdade, a gente fala pro público que de todas as idades, graças a Deus. E outra coisa, eu fiquei muito feliz também, que quando isso acontece eu fico muito contente. Ontem a gente falou do Mundial, né? Muitos palmeirenses vieram comentar aqui. Pô, Barulho, eu também tô curtindo o Mundial. Pô, o Mundial pra nós é importante. Cara, eu acho muito legal isso, porque de ter... não só o respeito dessas pessoas, mas o cara vem aqui, sabe que não tem ódio pelo time dele, sabe que eu tô morrendo de inveja que o time dele tá jogando o Campeonato Mundial. E ainda sobre o Campeonato Mundial, o pessoal falou, pô, Barô, não é bem assim, não é que os clubes não estão ligando, é muito dinheiro. Não, o que eu quis dizer foi o seguinte, amigos, não é que os clubes não estão ligando, na verdade os jogadores da grande maioria dos clubes europeus estão muito insatisfeitos de estarem disputando esse Mundial, porque era pra estar de férias, era pra eles estarem de férias. Só que como esse Mundial paga muito bem, é claro que os clubes querem, por isso que os clubes estão disputando. Por isso que o Real Madrid exigiu uma grana só para jogar, eles querem esse dinheiro, claro, porque ninguém rasga dinheiro. O que eu tô dizendo é que a motivação de um jogador do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Monterrey, do time do Messi, que ganhou agora do Porto, é muito diferente da empolgação de um time como o Borussia, como o próprio Porto, que só deu vexame nesse campeonato, de outros clubes europeus. Eles não têm a mesma, não é a proporção para eles é completamente diferente. O valor que o River Plate, que o Boca Juniors estão dando para esse campeonato, mais exemplos, né? Além dos clubes brasileiros, do Monterrey que eu tô falando, o valor que esses clubes dão é muito maior, em termos de competição mesmo. Os europeus estão muito insatisfeitos de estarem disputando esse campeonato. E eu falei no vídeo, né? Quando rola a bola, os caras não vão querer perder. Não é porque os caras estão insatisfeitos que eles não vão querer ganhar. Claro que vão querer ganhar. Só que eu acho que a disposição para conquistar um título é muito maior dos times sul-americanos, mexicanos. Ou você acha que o torcedor do Palmeiras vai comemorar o Mundial igual o torcedor do Borussia vai comemorar? Não, eu acho que não. Foi isso que eu quis dizer. Mas, mantendo aquilo que eu disse, tô adorando o campeonato, fiquei assistindo os jogos hoje. O jogo do Palmeiras teve paralisação por causa de tempo e tal. Legal pra caramba, legal demais. Eu assisti o primeiro tempo, assim, bem focado. O segundo tempo parou, depois que saíram os gols e o jogo parou, eu fui fazer outras coisas, mas adorei assistir o jogo do time do Messi. Legal pra caramba, um Mundial muito bacana, que eu tenho certeza que vai pegar. Tá sendo divertido pra quem tá com o time envolvido, tá divertido pra quem tá secando, tá divertido pra quem tá torcendo pro Monterrey do Sérgio Ramos, tá aqui. Então, gente, é legal pra caramba e eu não vou desmerecer o campeonato. Eu acho que tem pouca gente também que tá desmerecendo o campeonato. É um campeonato importantíssimo, sim. Eu gostaria muito que o São Paulo estivesse disputando. Não com esse time, né? Porque hoje na live o pessoal falou, pô, Barulho, você falou do Mundial, queria que o São Paulo disputasse com esse time aí? Eu falei, não, com esse time não. Deixa quieto. Vamos ter um time melhor pra disputar o Mundial. É isso, meus amigos. Vamos lá, olha só.
No vídeo de ontem falamos do Sub-20, que também estava na parte de baixo da tabela e que esse ano tem rebaixamento. Falamos do Mundial e falamos do MCBL, que eu brinquei, MCBL, porque não sei, na minha cabeça não tem o MCBL, existe, porque na minha cabeça veio MCBL. E aí as pessoas concordando comigo em relação ao Rian Francisco, que o Rian Francisco tem que ter mais oportunidades. Hoje nós vamos falar da provável saída do Matheus Alves, e eu vou trazer uns números para vocês aqui de vendas do São Paulo, e eu quero fazer uma pergunta para você, se é dinheiro de pinga, como está no título do vídeo, quero saber de você, vou passar umas informações. Vamos lá com uma boa notícia, o Luiz Gustavo voltou a treinar para recuperar o condicionamento físico, lembra, né? Teve um problema de eu nunca consigo falar essa palavra, tenho que escrever, tromboembolismo pulmonar. O último jogo dele foi na vitória contra o Tajeres, lá na Argentina, por 1-0 pela Libertadores. Ele fez, né, todo o processo médico e tal, e agora está recuperando a forma física. Tomara que se recupere. Outro jogador que também tem muita gente comentando, que é o Igor Vinícius. Lembra quando ele surgiu o nome dele pro Corinthians? E eu falei que a mídia corintiana estava empolvorosa, que eles estavam desesperados com a possível ida do Igor Vinícius para lá. E parece que o Corinthians meio que desistiu e o Santos entrou na jogada. Quando o Santos entrou na jogada, eu estava vendo ontem, a torcida do Santos foi para as redes sociais dizer, pelo amor de Deus, que não quer o Igor Vinícius lá. Só que a diretoria do Santos falou que vai trazer, deve trazer, porque o treinador quer e ele vem sem custos. Porque, para variar, negocia com o São Paulo é uma baba, né? Vem sem custos e o São Paulo ainda vai manter parte dos direitos do Igor Vinícius. Quer ver o que vai acontecer? Quer ver o que vai... Ó, você que é meu amigo, você vai ver. Pode me mandar, se você ver. Aposto que alguém vai falar que a culpa é minha. Porque a torcida do Santos não quer, do Corinthians, por causa do Barolo, que o Barolo critica ele. Eu tenho certeza que alguém vai falar isso. Tenho certeza que vai ter algum jumento que vai falar isso. Não me surpreenderia. Em todo caso, eu tô de olho. Eu acho, sinceramente, olhando pelo lado profissional, eu acho que ele tem que ir pro Santos mesmo, ou pro Corinthians, pra qualquer outro time. Ele não vai ter chance no São Paulo. Tomara que não, né? Eu acho que os treinadores já viram. Não sei se o Crespo que pensa dele, né? Mas não vai ter chance. E talvez no Santos e no Corinthians ele tenha. E eu torço muito pra ele jogar pelo Santos ou pelo Corinthians. Sempre titular, sempre jogando na lateral direita. Preciso na marcação, cruzando super bem. Santistas, vão firme que vocês vão conseguir vão fazer uma boa contratação. E tenho certeza que quando ele acertar o primeiro cruzamento na Vila Belmiro ou lá no Corinthians, certeza que as viúvas vão vir aqui. Igor Vinícius, mas já tô acostumado. Bom, a gente falou do Crespo ontem, né? Eu postei o vídeo, tava ainda distribuindo os vídeos aqui nas minhas redes sociais, pum, explodiu a notícia do Crespo. Você gostou desse bum? Bum, surgiu a notícia que ele está confirmado. E aí o seguinte, as conversas estavam adiantadas, né? O São Paulo vai diluir a dívida dos 3 milhões lá que ele acionou o São Paulo na FIFA, vai incluir no pagamento do salário. E aí, com ele, chegam os auxiliares, o Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote. E essa comissão técnica vai ser formada por Vitor Lopes e pelos preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz. Um dos preparadores físicos que passou pelo São Paulo junto com ele na primeira passagem, que teve problemas com jogadores, porque cobrava, não faz parte dessa comissão técnica. Então, vamos ver. O Crespo, na primeira passagem dele, ele assumiu em fevereiro de 2021, campeão paulista, venceu o Palmeiras, lembra? Saiu de uma fila de 9 anos, foi campeão com Pablo Elisiero no elenco, pra você ver como já sobe o conceito dele só por aí. No Brasileiro, ganhou o primeiro jogo só na 10ª rodada, um 2-0 contra o Internacional, e o São Paulo, para variar, lutou para não cair, lutou para não ser rebaixado. Teve lesão também, demora para recuperar. Tudo que acontece no São Paulo é o dia da marmota. Tudo se repete, é sempre a mesma coisa. Um monte de problema, crise, cobrança. A comissão técnica dele, ele pegou Covid, ficou um tempo afastado. A comissão dele cobrou os jogadores. Horrível, gente, horrível. Daniel Alves, lembra? Teve todos os tipos de problema. Chegou a ter, no Campeonato Brasileiro, 28 pontos em 23 jogos. Olha que campanha ridícula. Foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, 3-1, fora de casa. E aí saiu do São Paulo com 53 jogos e 57,2% de aproveitamento. Mesmo assim, ele foi, dos técnicos da gestão Casares, ele foi o que teve maior aproveitamento, maior porcentagem de aproveitamento. Amanhã eu vou passar para vocês a porcentagem de cada um. Foi melhor aproveitamento que Diniz, Rogério Ceni, Dorival, Zubeldia. Agora eu pergunto para você o seguinte, discutimos também na live de hoje à tarde. Para você, meu amigo, minha amiga, qual é a principal missão de Hernan Crespo no São Paulo? Para mim, é tirar o time da zona de rebaixamento, evitar o rebaixamento. O que vier a mais que isso é lucro, porque para mim,
Com o Zubeldia era a segunda divisão certa, era 100% de certeza que o São Paulo ia ser rebaixado. É só você assistir o VT do jogo contra o Vasco. Aquilo é time de Série C, não é time de Série B. Com o Crespo, eu tenho esperança que o São Paulo não seja rebaixado. Agora, como eu falei pra vocês, a minha opinião em relação a Libertadores, aquela opinião de torcedor, que tem que acreditar em alguma coisa, só que olhando o lado consciente, pra mim, olhando o lado da razão, se livrando da segunda divisão, a humilhação histórica, uma mancha que jamais é apagada, ele fazendo isso, o que vier tá no lucro. Olha o ponto que chegamos, gente. Olha o ponto que chegamos. Um treinador que tem como a principal missão evitar que um time como São Paulo seja rebaixado. A gente não tá falando de clubes que estão acostumados a subir e descer. A gente não tá falando de clubes que contratam treinadores para salvar, para apagar incêndio, para evitar técnicos especialistas e evitar rebaixamento. A gente tá falando do São Paulo Futebol Clube e de um treinador que chega com a missão principal é fazer o São Paulo respirar no Campeonato Brasileiro. Triste, né, gente? Muito triste. Fala de novo da Gold Case. Hoje eu tô com a minha garrafinha nova. Cara, essa garrafa é sensacional. O Mesquita me zoou, ele falou na live, você fala que é pra colocar água. Eu coloco água mesmo, porque eu falo que colocar água é o melhor, né? Que fica mais geladinha, não estraga o material e tal. Mas eu coloco refrigerante também às vezes. Não coloco bebida alcoólica mesmo, porque... Eu não sei se eu já falei pra vocês que eu parei de beber, né? Eu bebo muito pouco porque eu já tive muito problema com já fui meio descontrolado na cachaça. Não tenho vergonha de falar, já passou. Mas então eu tomo água mesmo e refrigerante. Não tomo suco, não me venha com suco, hein? Não me venha com suco. Eu antigamente tomava suco de laranja, mas você sabe com o quê? Com vodka. Hoje não tomo suco, eu gosto muito de refrigerante, aliás... que a Pepsi podia patrocinar esse canal, falando em propaganda, a Pepsi podia patrocinar, porque eu sou apaixonado por Pepsi Black. Aí minha mulher fala, você gosta mais de Pepsi Black do que do São Paulo. Eu falei, não, calma, não é assim. Mas eu amo Pepsi Black e coloco de vez em quando Pepsi Black nas minhas garrafinhas e fica já, Pepsi, patrocina esse modesto canal. Forneça aqui uma quantidade razoável de Pepsi pra gente tomar durante os vídeos aqui, que eu vou em casa também pra eu ficar feliz. Vamos lá, meus amigos, olha só. O menino lá, o Matheus Alves, pode ser vendido pro... Como é que é o nome do time que eu anotei aqui? CSKA da Rússia. A negociação está avançada, segundo as informações aí. O negócio não está fechado, mas está muito próximo de ser fechado. O valor, 6 milhões de euros. Eu vou falar em euros, tá? Não vou falar em reais, porque senão confunde muito. 6 milhões de euros por 100% dos direitos do jogador. 100%. E o São Paulo tem 90% dos direitos dele, a compra seria por 100%, tá? E aí o São Paulo tá tentando negociar uma venda, um ganho de 25% a mais, caso ele seja negociado, por causa daquele clube lá, formador e tudo. Então o São Paulo tá negociando isso também. Agora é o seguinte, ele vai embora. Eu, se fosse ele, também iria embora. Porque ele começou a jogar, o Luciano foi reclamar pro Muricy e no dia seguinte o Luciano estava como titular. Então, moleque, vai embora mesmo, vai fazer sua carreira no exterior. Agora, quero saber de você. Você acha 6 milhões de euros dinheiro de pinga? Eu vou falar pra você 4 jogadores que o São Paulo se desfez das categorias de base e vou falar o valor, tá? O William Gomes foi vendido por 9 milhões de euros. Vai fazendo a conta. O Ângelo foi vendido por 5 milhões de euros. O Matheus Alves vendido, teoricamente, 6 milhões de euros. E vamos lembrar do Moreira, que foi de graça para o Porto. Então, esses 4 jogadores, 4 promessas, que o São Paulo investiu em Cotia, gastou muito dinheiro, renderam aos cofres do São Paulo, se confirmada a venda do Alves, 24 milhões de euros. Agora eu vou passar um número para você. Um jogador chamado Hendrick, que jogou nas categorias de base do São Paulo e foi dispensado por um jacu que olhou para ele e falou, não serve, e tem que dar um emprego pro pai dele. O Hendrick foi vendido, só ele, 35 milhões de euros. E passou pelo São Paulo, tá? O Estevão, que agora tá indo pro Chelsea, foi vendido por 61 milhões de euros. 45 no ato e cerca de 17 milhões por metas. Vendo esses números, eu pergunto de novo para você. Você acha que o valor vendido pelo Matheus Alves de 6 milhões é um bom valor para o São Paulo? Você acha? Que 24 milhões por William Gomes, Ângelo, Matheus Alves e Moreira, que foi de graça, é um valor razoável? E depois a gente é obrigado a escutar, como eu vi hoje nos vídeos que me mandaram na internet, o Belmonte falando que agora o São Paulo não vai vender jogador só pela quantia que vale. Você acredita nessa história? Você cai? Tem gente que acredita ainda nessa história, né?
Você acha que é um dinheiro bom pro São Paulo? Você acha que valeu a pena? Porque o Matheus Alves é ruim? Ah, manda ele, qualquer dinheiro de pinga aí tá bom. Você acha mesmo? Você acha que tá certo isso? Porque o blogueirinho quer vender para trazer jogador que nem o Dineno, que nem o MC Biel, que nem esses caras aí. Diz que vai trazer um meia agora, um jogador de velocidade, aqueles papo furado de sempre. E a gente sabe quem são as bombas que esse presidente traz, que esse presidente contrata, né? Que 90% não dão certo, são retumbantes fracassos. Então é isso, gente. O São Paulo está se desfazendo da base. Esse menino, mesmo não estando pronto, né? Não é um jogador pronto, formado, vai oscilar. Acho que vender por 6 milhões de dinheiro, gente. Mas é típico da gestão Casares, que tem muita gente que adora. Hoje me mandaram também um dos grupos que eu faço parte, de amigos. Só tenho grupo com os amigos, só participo de grupo com amigos. Eu tenho até um lá que é de jornalista, que não são muito meus amigos, mas tem informações importantes. Mas eu faço com os amigos. Mandaram uma discussão, acho que o Léo Jesus teve, com um torcedor, o cara falando que a culpa não era do Casares, a culpa era de gestões anteriores. Esse torcedor talvez não saiba que o Casares também fazia parte das gestões anteriores. Ele está defendendo um cara, ele está criticando a gestão anterior, que o Casares faz parte desde da era do Juvenal, do Aidar, ele fazia parte. Então é difícil discutir com essas pessoas. Mas eu sei que a grande maioria da torcida do São Paulo sabe dos problemas que o São Paulo enfrenta e com certeza vão achar essa venda de dinheiro de pinga. E se você não achar, lembra do Hendrick, que o Hendrick já vestiu a camisa do São Paulo. E um jacu olhou para ele e falou, isso aí não serve, isso aí é ruim. E eu falo pra vocês, né? O meu medo não é quem o Jacu colocou, pelo Jacu ter tirado o Hendrick, é quem ele colocou no lugar. Isso que me preocupa. Será que foi um amigo de um conselheiro, um filhinho do diretor? Quem será que foi? Não sei, a gente não sabe. O blogueirinho falou que ia investigar, até hoje tô esperando. Então, deixa a sua opinião aí, tá? Ó, a camisa tá aqui do Galopo pros amigos, o bonezinho da KTO, camisa com pet da Sul-Americana, tamanho G, tá, gente? É G. Que serve para normal, assim, bacana. Oficial, legal, zeradinha, novinha. Quer dizer, não tá zerada, mas acho que eu usei uma vez. Vai pro amigo do canal que se inscreve, que comenta, que participa. Quando a gente chegar, aqui, eu até anotei aqui, 552 mil inscritos no Barolo Vídeos e 173 mil no Barolo Jogos. Aonde chegar primeiro, o presente vai para você, tá bom? Meus irmãos, amanhã eu volto, tá? Estamos aqui, os guerreirinhos estão de férias. Aliás, uma foto dos guerreirinhos num resort, com o mar ao fundo. Beleza, também tem direito a férias, beleza. Eu que sou idiota, que fico preocupado com o São Paulo nessa parada e morrendo de inveja dos clubes que estão no Mundial. Certo estão eles que estão lá desfrutando o monte de dinheiro que eles ganham, curtindo com as belas mulheres, as praias, tá, beleza. Então a gente volta amanhã, às 8 da noite. Deixa aí seu comentário. Quero, para encerrar, desejar toda a sorte do mundo ao Crespo, porque ele vai precisar de sorte. E que ele tenha pelo menos o mínimo respaldo dessa diretoria incompetente, desse bando de incompetente que administra São Paulo, para ele poder pelo menos fazer o trabalho dele e que tenha hierarquia no São Paulo, né? Que o treinador esteja acima dos jogadores e não o contrário. Mas isso eu acho difícil também. Fiquem com Deus, sorte, abraço, a gente se encontra amanhã aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Se você não conhece o pessoal do Tribuna do Manicômio, eu vou deixar aqui na janelinha live de hoje para você curtir. Fiquem com Deus, sorte, abraço, tchau! E viva o Monte Rei!